Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E a tão famosa espera terminou porque todos os episódios da temporada de Chuck já foram lançados, então a gente tá aqui pra falar o que a gente achou dessa série. Lembrando que o Chuck já está com a segunda temporada confirmadíssima que vai sair em 2022, então, mas a gente espera que não aconteça alguma coisa, tipo a pandemia atrapalhe nosso lançamento, mas se acontecer, pelo menos da primeira temporada que a gente curtiu bastante, vai estar aqui e ela vai ficar pra sempre. Então se tiver alguma sugestão de vídeo, algum conteúdo aqui pro nosso canal ou também pro nosso podcast, manda aqui nos comentários que talvez a gente faça um vídeo especial. E lembrando também que esse vídeo aqui vai ser dividido na parte com e sem spoilers. E obviamente, gente, a série tem 8 episódios de quase 1 hora cada, então a gente não vai aprofundar totalmente em tudo. A gente vai dar um geralzão em as coisas que a gente lembrar, porque vocês sabem já, né? Já cansaram de ler o nome do canal, né? Já pra começar respondendo a principal pergunta dessa série aqui, é se ela é conectada com todos os outros filmes, todos os 7 filmes do Chuck. E sim, ela é, então você vai precisar ficar um pouco atento sobre todos os detalhes que tem. Tudo bem que a série ela dá uma entregada às vezes pra explicar um pouco a história, mas se você não assistiu todos esses filmes ou sabe um pouquinho sobre eles, não vai fazer muito sentido. E obviamente não tem nenhuma conexão com o remake que saiu em 2019, inclusive porque a série já estava em desenvolvimento quando esse filme saiu. E obviamente o filme não tem nenhuma participação do Mancini e de nenhuma das outras pessoas que já estavam, né, com o Chuck. Nem mencionam isso mesmo, ainda bem, porque senão ia virar palhaçada, né? Que aí o bagulho ia virar um multiverso caótico. E o que o Luigi comentou que o Dom Mancini tá de volta pra essa série aqui é muito foda, porque a gente vê um diretor dirigindo todos os episódios, mantendo uma linha cronológica sensacional. E a gente sabe que ele conhece o personagem porque ele é basicamente o criador dele. Então a gente vê, tipo, como ele sabe lidar com tudo que o Chuck faz nas cenas, e também ele faz bastante maneirismo. Ele faz algumas cenas em câmera lenta e algumas focos de câmera diferente que eu acho muito foda. E uma coisa bem legal também da série é que a partir do filme A Noiva de Chuck, eles basicamente começaram a ir muito mais pro Chuck mesmo. O Chuck virou o protagonista da franquia. Ele sempre mais ou menos foi, mas antigamente tinha mais o plot das crianças e tal, né? Principalmente do Andy Barclay. E a partir do quarto filme da franquia, meio que o Chuck realmente virou protagonista. Inclusive, né, tentando buscar o novo corpo e essas coisas. E a série, ela meio que deixa isso de lado, porque como tem bastante tempo os episódios, eles conseguem desenvolver bem legal os personagens humanos e conseguem deixar o Chuck mais aquele slasher, mesmo um assassino que está na escuridão aí pra matar você mesmo. Não precisa ser aquele negócio de que ele fica fazendo piada idiota. Ele fica fazendo piada idiota quando ele tá na tela, mas não é tão cansativo porque não é basicamente 1 hora disso. O episódio tem lá 40 minutos, no total dá uns 5, 10 minutos assim, de cada episódio do Chuck aparecendo e fazendo merda. Inclusive tem uns que são bem pouquinhos, mas é bem legal porque os personagens humanos são bacanas e bem atuados e bem escritos. E o filme, pra não deixar em branco a história do Charles e Ray, também conhecido como Chuck nessa série aqui, é que eles decidiram fazer algumas cenas flashback contando um pouco sobre a história em si do assassino. Porque nos outros filmes a gente fica um pouco mais raso, sabendo que ele é um serial killer que tentou matar a mãe da Nick lá no Maldição de Chuck, então a gente fica um pouco aéreo sabendo da história dele. E nesse aqui é explicado inclusive a história da Tiffany junto com ele, como é que surgiu, toda a parte da relação entre eles e também a primeira vítima do Chuck, que é muito foda. Então ele consegue explicar um pouco sobre a história dele e também não fica repetitivo, mostrando tipo um episódio inteiro somente sobre a história dele. Mostra alguns flashbacks ocasionais que se encaixa muito bem também. E importantíssimo é que os flashbacks não são longos, e como o Léo falou, não é um episódio inteiro de flashback que é praticamente deixar a gente puto da vida, né? Mais ou menos no terceiro episódio que aparece quando o Chuck conta, né, sobre a primeira morte dele, e não é um flashback direto, tipo 15 minutos dele contando, mostrando meio que um serial killer tava lá na cidade quando o Chuck era criança, e aí depois o pai dele morreu, e aí foi acontecendo essas coisas, né? Tu vai mostrando assim, em uns segmentos assim de 2 a 3 minutos mais ou menos, é uma coisa que não cansa. Mais uma coisa que a gente tem que apontar é que inclusive eu e o Léo a gente deu bastante risada toda vez que acontecia, é que o Brad Dourif e a Jennifer Tilly dublaram os atores que estão fazendo eles, porque obviamente eles não poderiam fazer eles novos, né? Porque eles já estão fazendo eles velhos, quer dizer, a Jennifer Tilly, né? Porque o Brad Dourif só faz a voz do Chuck, mas são, inclusive os atores parecem bastante com eles, só que é muito bizarro porque tem alguns momentos ali que os atores não atuam bem o suficiente pra combinar com a dublagem, né? Com a voz que tá acontecendo. Tem uma hora, inclusive, que o ator do Chuck, ele não fala e sai, tipo, uma frase completa. É bizarro. Acaba até ajudando na parte cômica, né, dos flashbacks, que é meio como se eles realmente estivessem contando, tipo, por cima. Sei lá, eu gostei, mas é meio bizarro. Você talvez não goste. E já falando na parte de atuação, nessa série aqui a gente é apresentado para muitas crianças que são atores, e muitas vezes ela não funciona. Inclusive o nosso protagonista que ele tenta e tenta, mas não sai nada de expressão direito dele. Mesmo ele sendo um bom personagem, que ele é bem desenvolvido, tem toda aquela história por trás dele, da relação dele com o Chuck,
Chuck e também com outro moleque lá da escola, cara, eu acho que às vezes ele não funciona, ele não consegue dar a expressão que a cena tá pedindo. E aí fica uma cena meio cômica, tá? A expressão que o nosso protagonista mais consegue fazer é de dor e sofrimento, basicamente. Qualquer outra ele não consegue. Tem uns momentos que ele tem que ficar feliz, ou, né, até meio triste, mas não dor mesmo. Ele tá basicamente 95% do tempo. E aí, como o Léo comentou, não funciona. Mas os outros, pelo menos pra mim, tirando o primo dele, o Devon, né, que é o interesse amoroso, e o outro amigo, e a Lexi, que é a vilã barra legal depois, vocês já vão entender, né? Eles atuam bem melhor, inclusive, do que os nossos dois primos, né? O nosso protagonista ele passa praticamente a série inteira com uma cara de confuso, mesmo em umas situações que não fazem sentido ele estar fazendo essa cara. A atuação dele não é daquelas mil maravilhas, como a gente tinha comentado na série do Eu Sei Que Fizeram no Verão Passado, que tem aquele personagem, mas também eu acho que ele não prejudica muito a série, mesmo ele sendo o que tem mais tempo de cena. E como o Léo falou lá no começo, a história é basicamente aquela mesma de 30 anos dos 7 filmes que a gente tem do Chuck até aqui. Então, obviamente, a gente pode esperar, como eu falei, que vai aparecer a Tiffany, vai aparecer o Andy Barclay, a irmã dele do segundo filme e também a Nika. E isso é uma coisa bem legal também que eu achei, que eles conseguiram, né? Quando, na verdade, apareceu a série, o trailer, e tava aparecendo esses personagens novos e adolescentes, eu fiquei, tipo, meio estranhando. Primeiro era a criança, né? Que era o Andy Barclay, e depois virou a Nika, que já era uma adulta com uma deficiência física. Então, tipo, seria uma coisa normal, assim, pro Chuck conseguir, né? Matar e conseguir manipular. Agora, adolescentes, né? Ainda dos anos 2000, felizmente, como a gente já comentou, os personagens e os atores são legais, mesmo os que não são tão legais quanto os outros, mas eu fiquei bem feliz que eles realmente conseguiram, né, fazer esse universo. Eles trouxeram todas as histórias, deixaram elas juntas e criaram uma nova, e inclusive, obviamente, deixou aquele famoso gancho para umas temporadas seguintes. E isso também é uma outra coisa de série bem legal, que eles podem, né, deixar com continuação, e a série já tinha sido renovada para a segunda temporada antes de acabar a primeira, né? Não é igual o filme que você faz um filme e tem que esperar 3, 4 anos para ver se vai conseguir fazer outro. E como o Luigi comentou, a série ela é basicamente outro filme do Chuck com muito humor. Inclusive nessa série aqui ele passa até bastante do humor. Isso é um lado positivo porque o Don Mancini ele sabe fazer essa combinação do humor junto com a parte de ser um assassino boneco. Além do Chuck já ser um personagem que a gente conhece de 7 filmes, a gente sabe algumas tiradas que ele dá, algumas referências dos outros filmes, e que eu acho que são sensacionais. Que inclusive ele chega até a citar a criança dele lá, o Glenn Glenda, e ele provavelmente até possa aparecer numa segunda temporada, que isso me deixa bastante feliz, porque eu queria ver ele em carne e osso aparecendo. E uma das coisas mais bizarras ou mais legais, que se você pode propriamente dizer assim, é o fato de que o Chuck ele tá o tempo inteiro tentando fazer os nossos adolescentes matarem alguém ou matarem um ao outro, né? Inclusive tem uns momentos ali que ele vai, tipo, pra matar um deles, mas na verdade só passa correndo mesmo, não mata ninguém. Mas nos últimos 2 episódios eles começam a explicar mais ou menos por que ele tá querendo fazer isso, mas a gente vai resumir como voodoo. A partir do momento que foi anunciado que ela seria uma série do sci-fi, a gente está acostumado a ver algumas produções bagaceiras dele, a gente espera que eles tenham um baixo orçamento para fazer uma série. E quando se trata de Chuck, a gente vê todos aqueles animatrônicos, bastante CGI, e nesse aqui a gente ficou com o pé atrás. Mas depois quando o Chuck aparece, quando ele começa a falar, a gente simplesmente esquece que ele é uma animação e realmente acredita que ele seria um boneco assassino. Mas infelizmente algumas cenas de assassinatos dá pra ver claramente que a faca não entra na pessoa, alguns cortes de câmera não fazem o menor sentido, mas é realmente porque eu acho que eles não teriam muito orçamento pra fazer uma faca enfiando numa pessoa, saindo bastante CGI, mas eu acho que foi bem efetivo e não fez muita falta, real. Se vocês estiverem interessados em assistir a série do Chuck, ela ainda não está disponível em nenhum lugar aqui no Brasil específico, então você vai ter que procurar aí pela internet ou esperar realmente ele aparecer em algum lugar. Eu acho que vai demorar um tempinho. E você que ainda não assistiu a série e tá com interesse, para o vídeo aqui que a gente agora vai começar a aprofundar. Se você não liga muito para spoilers ou já assistiu, continua com a gente. E eu já não poderia começar diferente a não ser falando da inimiga, entre aspas, do Jake, que é o nosso protagonista, porque ela é insuportável nos primeiros episódios e a gente tem vontade de matar ela. Todas as cenas que tem um breve momento que a gente sabe que ele pode matar, a gente já fica meio torcendo pra ele matar ela, porque ela é simplesmente insuportável, ela faz as decisões bizarras assim, só pra tentar afetar o nosso protagonista. O mais tenso mesmo disso é que a gente fica metade da temporada nesse pé de guerra dos dois, né? E obviamente, né, como a gente já comentou no final, ela começando a virar amiga, né? Inclusive porque ela descobre que o Chuck tá tentando matar as pessoas e como ninguém vai acreditar neles, eles têm que se unir, né? Então, tipo, eles começam a ficar amigos, só que mesmo assim, vai lá pro 6º, talvez 7º episódio que você realmente começa a gostar dela, porque ela começa a mostrar que ela realmente tá se preocupando com as pessoas e não tá só querendo matar o Chuck pra realmente, tipo, acabar com a vida dela. Aí a gente vê, né, tem um pouco de aprofundamento na parte da família de todos os nossos protagonistas, né? E aí a gente vê por que ela é tão escrota, e inclusive a gente começa a odiar mais a mãe dela do que ela mesma. E já falando nesse personagem, tem o namorado dela, que é o primo do Jake, que também é outro moleque insuportável. Ele é um e-boy do caralho lá, que ele, mano, só quer infernizar a vida do Jake. E
também ser a favor da namorada dele. Só que depois de um momento da série ele começa meio que cair na lábia do Chuck e querer matar geral, e do nada ele vira do bem, vai lá e faz seu sacrifício. Eu achei um personagem totalmente dispensável e pra mim esse aí é horroroso. Inclusive até os próprios criadores, você vê que eles perceberam que esse personagem não era tão aproveitável, porque o Jake literalmente mora com ele e ele praticamente não aparece na série. Ele só aparece realmente em momentos tipo muito chaves, infelizmente, né? E como o Léo comentou, é um personagem muito ruim até o finalzinho ali que ele fica herói, bem entre aspas. Durante a série acontece várias mortes das mães, dos pais, dos nossos protagonistas, e obviamente todo mundo leva como suicídio ou algum acidente que aconteceu, e todo mundo começa a desconfiar do Jake, né? Porque todo mundo que tá ligado com ele, todo mundo que ele chega perto acaba morrendo, e também sabe porque o Chuck matou geral. Mas também é revelado lá no futuro da nossa temporada que eles vão lançando várias coisas, várias informações que a gente não sabia, então ele fica um pouco mais confuso no último episódio. Mas também dá pra entender tudo bem. Inclusive também é explicado por que o Chuck só vai nos bonecos da Good Guy, é porque ele só consegue ir neles com a magia voodoo lá que ele sabe. Ele consegue ir neles e ele vai no humano, né? Se você pensar bem, ele entra na Nika. Só que lá na frente, na série, quando a Nika volta, a gente vê que tá tendo alguns problemas, porque tem uns momentos que ela é o Chuck e tem uns momentos que ela é a Nika, né? Pra quem não sabe, ela é interpretada pela filha, né, do Brad Dourif, que é a voz do Chuck original. E eu até falei pro Léo, né, que é muito bizarro o quanto ela consegue fazer essa transição, mas obviamente na Maldição e no Culto de Chuck a gente vê muito mais isso, porque aqui na série, basicamente, o que ela faz? Quando ela é o Chuck, ela fica dando risada e querendo matar as pessoas, e quando ela é a Nika, ela fica gritando desesperada porque ela quer fugir, mas não consegue, né, porque ela é paraplégica. É legal você ver muita mudança dela e o quanto ela parece com o pai dela, né, quando ela tá fazendo o Chuck, mas, tipo, quando ela é a Nika, ela só fica berrando, inclusive o final dela é muito pesado mesmo. Os caras não pegaram nada leve pra ela, mano. Nessa série que a gente pensa que não vai ter muito gore, muita cena trágica, assim, porque de fato ela é de comédia, tudo bem que tem o Chuck que ele mata pessoas, mas nessa aqui eu acho que os pessoal em alguns momentos pegaram muito pesados, inclusive com a tia do Jake, que ela morre caindo no carro na frente do filho dele, que é totalmente bizarro assim, nem de pensar, e também tem o final da Nika, que eles passaram um pouco dos limites, cortando as pernas e os braços dela, e me deixou muito em choque porque é uma personagem que eu gosto bastante. Os meus filmes favoritos do Chuck, de fato, são o Maldição e o Culto, e nesse aqui eles simplesmente meio que acabaram com a vida dela. E por uns personagens que voltam dos filmes originais pra esse, eles quase matam o Andy Barclay, né, que é a criança lá dos primeiros 3 filmes, e eles também matam a irmã, né, adotiva dele do segundo filme. E é bem bosta isso, porque, tipo, acontece no 7º episódio, né, tem 8 a temporada, no 7º episódio acontece uma explosão na casa antiga do Charles Lee Ray, e aí eles ficam, tipo, 3/4 do último episódio meio que dando como se o Andy tivesse morto. Aí ele só aparece no final pra roubar o caminhão dos Chuck lá e vai embora, só que é meio inútil porque a boneca da Tiffany aponta uma arma pra ele e manda ele dirigir até o aeroporto, né, pra ele não conseguir roubar os bonecos. E a irmã dele, tipo, a gente não sabe se ela morreu, não foi oficializado. Aparece, né, que tem fatalidades nessa explosão que aconteceu na casa, mas, tipo, ninguém confirma que ela morreu. O Andy tá pistola, mas ele tá pistola o tempo inteiro mesmo. Então, tipo, a gente não sabe. Ela pode voltar pra segunda temporada, mas por enquanto ela foi a única que morreu, mesmo que eles estavam os 3 dentro da casa e o Andy e o Devon estavam no porão onde a bomba explodiu. Então, como eles saíram, não sei. Eu não sei se eu prefiro que eles expliquem ou não também. Eu achei muito legal essa parte dos personagens voltar e ter meio que um final digno, mesmo a Nika se fudendo no final das contas, porque eu acho que é uns personagens importantes pra franquia, mesmo a Nika aparecendo só em 2 filmes e o Andy praticamente em todos os outros, a gente já fica mais apegado com eles do que mesmo os personagens que a gente é apresentado durante a série inteira. E a gente comentou bastante dos personagens, a gente não pode deixar passar a Caroline, que é a irmã da Alex, né, a amiga barra cuzona da nossa série. Puta que pariu, eu sei que é de propósito, né, ela foi escrita desse jeito, mas, mano, que personagem insuportável. Tipo, ela fica o tempo inteiro só pedindo Chuck, e o foda é que ela tá presente em todos os episódios. Mesmo quando ela tá na UTI, ela é chata pra caralho, cara. E realmente os caras, eles escrevem tão bem os personagens que quando é pra gente odiar, a gente odeia. Quando é pra gente gostar, a gente gosta muito, né? Tirando o protagonista, que a gente gosta, mas não é tanto assim. Mas, mano, a gente não podia deixar ela passar, porque eu e o Léo, toda vez que ela aparecia na tela, a gente só esperava o Chuck ficar maluco e dar uma facada nela logo mesmo. De fato, ela é escrita de um jeito que ela só tá ali pra ser uma criança chata pra caralho, que só quer pedir o Chuck pra, tipo, dar um pouco mais de história pra franquia. Mas eu ainda continuo recomendando essa série aqui, porque mesmo ela tendo alguns defeitos, ela tem muitos pontos positivos, e eu acho que cada vez mais de tempo de tela do Chuck e também de outros personagens, mesmo as que foram apresentadas pra gente, eu acho que é muito positivo, então eu continuo recomendando pra essa série, então se você tiver interesse, vai lá e assiste. Eu acho que o ponto mais positivo da série é o que eu já comentei lá na parte sem spoilers, é que o Chuck, como, né, é uma série que pode ter desenvolvimento dos personagens,
não é necessário o Chuck ficar aparecendo, tipo, em muitas cenas, né? Ele aparece e aí é muito mais legal, porque o maior problema dos filmes, né, a noiva e o filho de Chuck, é a gente fica muito exausto do Chuck, porque como virou meio que um negócio metalinguístico, referência do Chuck ficar fazendo mais piada do que qualquer coisa e só matando de qualquer jeito, e aí na Maldição e no Culto ele aparece, mas ele ficou muito sombrio, ele praticamente não faz piada, e nesse aqui eles conseguiram encontrar balanceamento perfeito do Chuck fazer piada quando aparece e do Chuck ser sombrio e matar as pessoas de jeitos, né, brutais, como a gente já comentou. Eu acho que é uma das poucas vezes que eu gosto mais de série, né? A gente até comentou no podcast de séries de terror, que eu acho que é muito mais difícil você fazer um terror numa série, né? Porque você não tem aquela obrigação de fazer jumpscare, você consegue desenvolver melhor, mas fica mais difícil mesmo você fazer um terror, porque num filme, quando você vai assistir um negócio de 1h30, você já vai meio que com essa cabeça de que você pode se assustar, que vai ter susto. Na série, como são muitos episódios, você meio que fica até mais desprevenido, porque você não acredita que não vai ter susto em todo episódio, né? Até no último episódio que o Chuck aparece pra caralho e fica o tempo inteiro falando com ele mesmo, e tipo, fazendo aquelas referências, tipo, quem a gente vai matar? Ninguém com menos de 6 anos, né? Tipo, ele fala, a gente não é tão maluco assim. Aí tem todo o negócio do clássico, do retrô, vintage, né? Que eles ficam falando também. Como eu falei, não é o tempo inteiro igual os 2 filmes lá do filho e da noiva, então não é tão exaustivo quanto, né? Então, parabéns a todos. Muito bom, velho. Mas então é isso, se você gostou da nossa review dessa série aqui, vai lá e dá uma conferida também no nosso vídeo que a gente fez sobre Eu Sei Que Fizeram no verão passado, a série que tinha lançado no Prime Video, e também não esquece de dar a sugestão aqui, se você quer alguma série específica, algum vídeo, alguma coisa, manda nos comentários, e também não esquece de se inscrever aqui no canal que a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta. Lembrando, obviamente, de você seguir a gente no nosso Instagram, que é o @semmemoriapodcast. Lá a gente tá lançando atualizações sobre o nosso podcast que tá lançando toda segunda-feira, e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E se vocês quiserem, né, continuar acompanhando a gente mais na gente mesmo, siga a gente no Instagram, no Twitter e no Letterboxd, que estão todos passando aqui embaixo, porque lá vocês vão ver basicamente o chorume, eu e o Léo surtando aí com o filme do Homem-Aranha ou com futebol, que a gente gosta bastante, ou até, né, as críticas dos filmes que não são só de terror, ou as críticas do filme de terror, tipo A Maldição do Boneco Robert, que é uma das melhores reviews que a gente tem naquele site. Lembrando também que a gente está planejando, obviamente, fazer, né, as grandes franquias, porque se vocês não acompanham o nosso podcast que está saindo toda segunda, a gente falou só do Halloween até agora, dos grandes, né, ícones do terror, mas a gente vai fazer sim, obviamente, também do Chuck. Então esperem um pouquinho, que talvez ano que vem vai acompanhando a gente lá, que logo logo eles aparecem lá. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Beijo!